Nós saudamos aos que participam conosco desse programa Oração Ele Ouve, com a paz do Senhor Jesus. Programa que destaca a operação de Deus na vida do homem, daquele que se posiciona para colocar diante dele como necessitado, mas um Deus vivo presente em nossas vidas. E o texto que nós vamos ler nesta noite, está no livro do profeta Joel, capítulo 2, no versículo de número 3, que diz assim: diante dele um fogo consome, e atrás dele uma chama abrasa. A terra diante dele é como o jardim do Éden, mas atrás dele um desolado deserto. Sim, nada lhe escapará. O profeta Joel, ele faz justamente de uma proclamação. Uma proclamação porque o Senhor é Deus sobre a terra. O Senhor, ele avança sobre todos os domínios do homem para tomar para si a posse daquilo que é dele. E o texto diz que Deus vai avançando. Deus é vitorioso. Os seus batalhões de guerra, de batalha, os exércitos celestiais de Deus, eles vão avançando, eles vão conquistando. Eles vão subindo sobre toda a extensão da terra. E ali, a palavra de Deus diz o seguinte: olha, diante dele um fogo consome. Ou seja, a conquista de Deus é com a vida, é com o Espírito Santo, de uma forma abundante, derramada no coração do homem. Então, vidas são vencidas, vidas são conquistadas, servos se rendem ao Senhor. É Deus avançando, é Deus conquistando, é o Senhor de nossas vidas, é o Deus Todo-Poderoso. É aquele que vem com toda a sua força, com todo o seu ímpeto, mas diante dele está o que? O fogo, está a vida, aquilo que vai limpando, que vai desfazendo o pecado, desfazendo aquilo que distancia o homem de Deus. E diante dele está aqui um fogo que consome. E atrás a chama abrasa. Ou seja, a bênção ela continua. O Espírito Santo ele é derramado. E o fogo, o calor, ele se mantém em nós. Porque a brasa é aquele que purifica, aquilo que limpa o metal, aquilo que transforma e tira as impurezas. E assim, essa ação constante do Espírito Santo em nossas vidas, essa operação poderosa de Deus. Um fogo que consome. Deus, fogo consumidor. Deus, o fogo que opera a vida em nossos corações. E diz o seguinte, olha, a terra diante dele é como o jardim do Éden, ou seja, é a restauração. Esse avanço de Deus na nossa vida, nos nossos corações, nos traz de volta a nossa origem de criação, que era o homem puro, limpo, o homem que vivia na presença de Deus. Em que lugar? Num jardim aprazível, no jardim do Éden. Diante dele está o quê? A eternidade que ele nos promete. Está diante de nós a promessa de vida eterna dada por Deus. Que exército poderoso é esse? Quem pode resistir a esse exército? Quem pode resistir a essa força? E à medida que ele avança, os nossos corações são conquistados. E muitos outros vão se achegando e aglomerando a esse grande exército vencedor, vitorioso. Porque há um jardim pela frente. Há um jardim onde o Senhor nos espera, onde o Senhor nos aguarda, onde Ele estará conosco. E nesse jardim é o lugar aprazível que Deus preparou. Deus preparou para nós. E não há nada no mundo que se compare a essa beleza, a essa maravilha, porque é o chamado de Deus. E diz o seguinte, olha, mas atrás dele, um desolado deserto. Aqueles que não avançam com esse exército, aqueles que não são conquistados e continuam com ele, fica no deserto desolado. Olha só que diferença, um jardim e um deserto desolado. E onde você quer ficar? A escolha é sua. Um deserto, desolação, ou um jardim preparado por Deus. Aquilo que Ele preparou para nós. Nada lhe escapará. Ou seja, não tem como fugir disso. A escolha é sua. Deserto
o jardim. Deus é vencedor. Deus caminha de glória em glória. Sua conquista vai só se avolumando cada vez mais. Cada dia o número dos salvos é acrescentado. Cada dia se aproxima aquele grande dia. Cada momento estamos diante do toque da trombeta, da volta gloriosa de Jesus. Jardim pela frente. Deixa o deserto, a desolação, a vida passada, o que você já foi, que já passou por sua vida, deixa para trás. É um deserto desolado. Siga adiante nesse exército vencedor que está diante de nós, o nosso Deus, o Deus da glória. Que Deus nos abençoe. A paz do Senhor Jesus.